Paz e luz, meus amados. Muita paz, felicidade esteja na sua vida, hoje e sempre. Amém. Vamos falar acerca das datações, do Velho Testamento, do Antigo Testamento, e as civilizações encontradas que até hoje admiram as pessoas pelo mundo afora. Existem buracos, lacunas nas nossas datações que são incríveis, períodos que nós não sabemos quanto tempo passou, quanto tempo durou aquele período. Para iniciarmos, encontramos o capítulo 1 de Gênesis, versículo 1 e versículo 2. Antigamente fez Deus os céus e a terra. Primeiro versículo. Segundo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Terceiro, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Entre esses versículos de Gênesis, a maioria dos teólogos concordam que houve milhares e milhares de anos. Eles acreditam que aí há uma lacuna muito grande de anos e anos e anos. Inclusive, do versículo 1 para o versículo 2, poderia ter acontecido milhares e milhares de anos. Porque encontramos no 3 uma terra sem forma e vazia, com águas pairando sobre a expansão que foi chamada céu, e o sol apagado, havia um planeta inacabado. No caso, na verdade, esta é a primeira lacuna de datação, começando em Gênesis, O conto bíblico nos oferece período de datações incertos, O outro período é justamente o período que Deus fez o homem, criou o homem do pó da terra, fez aquele boneco de barro e soprou sobre ele o Espírito. Então ele passou a ser alma vivente, e Adão passou a viver no Jardim do Paraíso, que era o escritório do mundo, Porque o Jardim do Paraíso era o escritório desse planeta inteiro. Nós não sabemos quanto tempo passou até Deus fazer a mulher para Adão. Alguns são extremamente imediatistas, acham que Deus fez o homem, depois fez a mulher, tal, bem rápido. Outros não acham isso. Outros acreditam que o homem pode ter vivido 10, 20, 1000 anos, 5.000 anos, sem ter a sua companheira, já que ele nesse período colocou nome em todos os animais. Vejam vocês a lacuna histórica e de datas que nós encontramos nesse período. A outra principal lacuna é justamente quando Deus faz a mulher e o homem passa a ter uma companheira para viver nesse planeta, no Jardim do Éden. Então esse período que Adão viveu sem pecar, sem cair, sem comer do fruto proibido, isso pode ter durado 10 anos, 20, 100, 1000. Nós não sabemos quanto tempo Adão passou para pecar. E não há base histórica que nos faça acreditar que foi 1 ano, que foi 10, que foi 20. Não tem como saber. Porque a Bíblia é um resumo, inclusive escrito em termos poéticos. Porque o livro de Gênesis é um livro poético. É um livro histórico poético, poetizado como o livro de Jó, como fosse cordel. Então ele sai contando uma história de uma forma decorativa, até para os sacerdotes decorarem aquele texto todo. Eles cantavam, poetizavam, faziam uma centúria de contos. Então Adão viveu com sua mulher até o pecado. Quando Adão pecou, encontramos aí uma outra lacuna enorme, que foi do pecado de Adão até o dilúvio de Noé, cuja palavra significa descanso. Alguns historiadores acreditam que esse período do pecado de Adão até a Arca de Noé foi de 1650 anos, baseados na idade dos patriarcas. Outros acham que houve 8.000 anos, porque eles acreditam que se a gente for basear na idade dos patriarcas, quando o dilúvio chegasse, haveria alguns patriarcas ainda vivos. E isso chocaria, já que os patriarcas eram homens sábios e inteligentes. Esse
período de 8.000 anos, né, período enorme. Para você ter ideia, o Brasil tem 500 anos. Menos de 500 anos, já que o Brasil começou a colonização em 1530, com a chegada da família real, aí a coisa começou. Em 1500 foi apenas a descoberta formal, mas não houve investimento no Brasil. Em menos de 500 anos temos um país enorme, né? Imagina 8.000 anos. Existiu uma população enorme, várias lacunas de datas são criadas. Por exemplo, quando Caim matou Abel, né, nesse período entre o pecado e o dilúvio, algumas pessoas pensam que ele matou Abel, aí saiu correndo, tal, uma coisa muito imediatista, outros não acham isso. E a Bíblia dá margem para isso. Quando Caim matou Abel, Caim disse para o Senhor que qualquer que o encontrasse cuidaria em matá-lo para fazer um favor ao Senhor. Então Deus colocou um sinal em Caim para que ninguém o confundisse e o matasse enganado. Quer dizer, existia muita gente, a tal ponto de confundir um patriarca chamado Caim com um homem comum e matá-lo. Aí Caim sai e vai para uma terra chamada Nod, ou seja, existe um povo, um rei chamado Nod, e casou com uma filha desse rei Nod, da terra de Nod. Era uma princesa, então já existia rei, já existia terra, já existia gente. Caim casou com essa princesa e a sua família foi extremamente inteligente. Inventou o violão, inventou a harpa, inventou o instrumento de sopro, né? A questão política, a divisão da terra, tudo mais, né? Até a poligamia. E Caim fez uma cidade para um filho seu chamado Enoque. Ninguém faz uma cidade com um homem só, 2 homens, 3 homens. Uma cidade é necessário muita gente para se formar uma cidade. Isso tudo antes do pecado, mostrando que Caim, quando matou Abel, Caim podia ter aí 300 anos, 400 anos, já que os homens, naquela circunstância, naquele período, eles viviam quase 1000 anos. Né? Adão, depois do pecado, viveu 930 anos. Aí é depois do pecado ou com tudo? Não, ninguém sabe. Sabe que a Bíblia diz que ele viveu 930 anos. E Matusalém, que nasceu depois do pecado, viveu 970 anos. Foi o homem que mais viveu, dito pela Bíblia. Então foi neste período, que eu acredito ter sido de 8.000 anos, onde surgiram a maioria das civilizações. Civilizações como as grandes pirâmides do Egito, com ciências que nós não conseguimos explicar. Pirâmides da América Central, com energias até medida por equipamentos. Pirâmides que descarregam bateria quando estão em seu interior. Ciência que nós não conseguimos explicar e esperávamos escavacar a terra e achar alguns Australopithecus erectus, alguns macaquinhos ou salguinhos, mas encontramos civilizações incríveis, com ciências incríveis, com construções incríveis. E segundo a minha teoria, essas construções incríveis foram fruto de civilizações pré-diluvianas. Uma civilização que vivia muito, uma civilização que chegava a 1000 anos de idade e que tinha ciências além daquela que conhecemos. Vamos continuar desse assunto, vamos ver aí outro assunto.